Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Vamos de pós-jogo, mas um pós-jogo diferente, né? Porque a gente vai falar, é claro, da demissão de Fernando Diniz. Fernando Diniz não é mais treinador do Vasco da Gama. Fernando Diniz não resistiu a mais uma derrota comandando o Vasco da Gama, dessa vez contra o Fluminense. Uma partida patética do Vasco, mais uma atuação patética do Vasco e realmente não dava mais para continuar com o treinador Fernando Diniz. Nesse vídeo a gente vai analisar aqui a partida, né, comentar sobre o jogo e, claro, né, falar sobre a demissão de Fernando Diniz, que não é mais treinador do Vasco da Gama. O Vasco, inclusive, já tem o nome de quem vai assumir interinamente. Você vai entender tudo aqui nesse vídeo, beleza? Rapidinho, não vou rodar a vinheta nesse vídeo não, rapidinho. Só vou pedir o seu like aqui, que é importante. Eu sei que você tá chateado com o Vasco, mas o like é importante aqui pro YouTube continuar indicando o meu canal, o meu conteúdo aqui para mais gente. E peço a sua inscrição aqui também, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu. Vamos lá, vamos falar de Vasco e da demissão de Fernando Diniz. Primeiro, vamos começar falando da partida, né? Eu acho que refletiu até no público que a gente teve hoje no estádio Newton Santos, né? Apenas 10 mil torcedores presentes hoje no Newton Santos, numa semifinal de Campeonato Carioca, mostra principalmente ali a desconfiança, né? E o desânimo, acho que a palavra é essa, desânimo. O desânimo que o torcedor estava com esse time do Vasco da Gama, que desde o ano passado, eu já tinha falado aqui em outros vídeos, né? Desde o ano passado esse time não rendia. A fase final da Copa do Brasil acabou mascarando um pouco as coisas ali, porque o Vasco avança ali para a final, tem toda aquela comoção de final, etc e tal, infelizmente não consegue vencer, mas acabou mascarando o fim de ano do Vasco, que foi ridículo, né? No Campeonato Brasileiro, talvez se tivesse ali mais 3 rodadas, 2, 3 rodadas, o Vasco ia conseguir até ser rebaixado, porque acho que perdeu 8 dos 10 últimos jogos no Campeonato Brasileiro. Então, assim, foi um fim de temporada pífio, né, do Vasco da Gama. E o 2026 do Vasco com o Fernando Diniz estava parecendo que era 2025, que o 2026 ainda não tinha começado. Uma extensão ali de 2025. Um time que não rendia, um treinador perdido, os erros se repetindo e um time que não conseguia render dentro de campo e parecia desmotivado. Então acho que isso refletiu hoje no torcedor. Eu não sei qual era o seu sentimento, mas o meu sentimento hoje antes do jogo era: vamos perder mais uma. O Vasco, não vi esse time do Vasco capaz de ganhar de ninguém com o Fernando Diniz no comando. Eu acho que já era um trabalho que já tinha acabado. Era um trabalho que não tinha mais o que tirar. Era um trabalho que não renderia mais. Então, era aquele clima ali de procissão fúnebre, sei lá. Enfim, é um clima que você já sabe o que vai acontecer. Enfim, eu acho que todo torcedor vascaíno já imaginava que o Vasco não fosse vencer hoje o Fluminense. O que a gente se apegava um pouquinho era, porra, o Fluminense é um freguês danado, talvez consiga, mesmo com o Fernando Diniz, os caras consigam perder pra gente. Mas dessa vez nem a freguesia ajudou. O Fernando Diniz realmente, se continuasse no Vasco, acho que não venceria mais nenhum jogo. O trabalho já tinha acabado, o trabalho estava entregue, a gente viu um time completamente desmotivado. E assim, o Vasco hoje não criou nada. O Vasco hoje não deu um chute no gol. O Vasco hoje, mesmo com o segundo tempo ali, onde com 15 minutos o jogador do Fluminense foi expulso, o Vasco teve meia hora, pelo menos, com um jogador a mais, o Vasco não conseguia criar. A jogada do Vasco era chuveirinho na área, chuveirinho na área, chuveirinho na área. E aí, é engraçado, né? Porque o Vasco libera o Verratti, porque não combina com o estilo de jogo do Fernando Diniz. E acho que nos últimos jogos pra cá, o Vasco nunca cruzou tanta bola na área, né? Nem quando tinha Verratti, o Vasco cruzava tanta bola na área. Então, assim, um time completamente pobre, sem saber o que fazer com a bola, que não assustou o Fluminense, tá? Não assustou o Fábio hoje, mesmo com um jogador a mais. Então, acho que depois de hoje tinha ficado realmente insustentável a permanência do Fernando Diniz, e acho que é evidente também que em qualquer outro clube, Fernando Diniz já teria sido demitido. Ele só não foi demitido anteriormente no Vasco, porque o Pedrinho ainda acreditava muito no trabalho dele, né? Enfim, no estilo de jogo do Fernando Diniz, mas era um trabalho que realmente, na minha visão, e acho que na visão da grande maioria da torcida vascaína, um trabalho que já tinha acabado. Pois bem, terminou o jogo, não demorou muito tempo e o Vasco informou a demissão de Fernando Diniz. Em nota oficial,
o Vasco da Gama informou que Fernando Diniz não é mais o técnico da equipe. Junto com ele, os auxiliares Ricardo Cobalcini e Evandro Fornari e o preparador físico Wagner Bertelli também deixaram o clube. O Vasco, em nota, agradeceu os profissionais pelos serviços prestados e desejou sorte ali na continuidade de suas carreiras. O Pedrinho deu a entrevista coletiva, aliás, não foi entrevista coletiva, né? O Pedrinho fez um comunicado pós-jogo, porque sempre que termina o jogo tem a entrevista coletiva do treinador. Como o Diniz foi demitido, não teve nem entrevista coletiva, estava Pedrinho e Admar Lopes para comunicar a demissão de Fernando Diniz, mas apenas o Pedrinho falou. Ele agradeceu ali o Fernando Diniz e aproveitou para fazer um agradecimento também a Felipe Coutinho, que recentemente também foi desligado do Vasco da Gama. Confira o que disse o presidente do Vasco, Pedrinho. O desligamento do Fernando Diniz como treinador do Vasco. Quero fazer um agradecimento por todo o carinho que ele teve comigo e com a instituição num momento bem difícil do clube, ele aceitar o convite e encarar o desafio e o projeto do Vasco, sempre trabalhando com muito empenho e dedicação durante muito tempo, com muito esforço para que a gente tivesse bons resultados. Então, eu comunico o desligamento dele e, de forma interina, vai ficar o Bruno Lazzaroni até a chegada do próximo treinador. Queria também só fazer um agradecimento também ao Coutinho por toda a dedicação também, empenho, esforço que ele fez para que viesse para o Vasco da Gama, representando a instituição, honrando a camisa, sempre com muito respeito, com dedicação que a instituição merece. Tá bom? Obrigado e boa noite. Tá aí, né, Pedrinho confirmando a demissão de Fernando Diniz. Deve ter sido uma decisão bem difícil, né, pro Pedrinho, porque ele acredita muito, né, no estilo de jogo do Fernando Diniz, mas realmente não estava dando mais certo, não tinha mais como continuar, acho que não tinha mais clima para a permanência de Fernando Diniz. Agora, teremos aí a busca por um novo nome, né? Acho que a partir de amanhã alguns nomes já vão pipocar, tenho certeza que o nome de Renato Gaúcho vai aparecer, nome de Roger Machado vai pipocar, enfim, a gente vai ter essa dança das cadeiras aí a partir de amanhã. Mas enquanto isso, tá confirmado que Bruno Lazzaroni, né, vai assumir o comando técnico do Vasco de forma interina. O ex-jogador Bruno Lazzaroni, que já vestiu a camisa do Vasco como jogador, é quem assume esse rojão, né? Quem assume como técnico interino do Gigante da Colina até a chegada de um novo treinador. Vamos torcer para não demorar também, né? Essa escolha aí desse novo treinador do Vasco da Gama. Quero saber de você, quem é o seu favorito para ser o novo técnico do Vasco? Renato Gaúcho, acha um bom nome? Roger Machado, você acha um bom nome? Ou você acha que o Vasco tem que buscar no estrangeiro um novo treinador? Enfim, Sampaoli, não sei, quero a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva, até a próxima, fui!